Em 1996, em Seattle, Washington, misteriosamente, crianças começaram a ficar gravemente doentes. Todas elas estavam lutando por suas vidas, tentando vencer uma doença misteriosa. Enquanto os médicos buscavam desesperadamente identificar a causa da doença, uma das crianças veio a óbito. Assim, as autoridades temiam que mais mortes estivessem prestes a acontecer. Felizmente, a misteriosa causa de morte foi identificada, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Em 1996, Terry e Kelly Beverly trabalhavam na indústria de computadores e tinham 2 filhos, um menino chamado Michael e uma menina chamada Bettina. Depois de um dia tranquilo brincando na floresta, Michael queixou-se a seus pais, dizendo que estava com dor de estômago. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele teve diarreia incontrolável. Quando sua diarreia apresentou sangue, seus pais ficaram alarmados. Sua mãe disse: "Ele estava deitado no sofá, parado, e eu tinha que trocar as suas fraldas a cada 30 minutos, pois elas estavam sujas com sangue." Foi muito doloroso. Além disso, olhar para o seu corpinho era como se ele estivesse se revirando por dentro. Os Beverly levaram Michael ao pronto-socorro do hospital, onde, após análises de sangue serem realizadas, os médicos descobriram que Michael estava mesmo muito mal. Seus rins estavam falhando e coágulos potencialmente mortais estavam se formando em seu sangue. Diarreia sanguinolenta aguda em uma criança que, até então, estava saudável é um problema médico muito grave. Tais casos devem ser tratados com a devida seriedade e investigados profundamente. Amostras de fezes de Michael foram enviadas ao laboratório para serem testadas. Os médicos ficaram alarmados ao descobrir que, nas fezes, foi encontrado um patógeno potencialmente mortal, conhecido como E. coli O157. Escherichia coli, também referida como E. coli, compreende um grupo de bactérias gram-negativas que residem normalmente no intestino de pessoas saudáveis, mas algumas cepas, ou seja, alguns dos tipos de bactérias E. coli, podem causar infecção no trato digestivo, urinário ou muitas outras partes do corpo. Certas cepas de E. coli produzem toxinas que danificam o cólon e causam inflamação grave. Na América do Norte, a E. coli O157H7 é a mais comum dessas cepas, mas há mais de 100 outras. Às vezes, essas cepas são conjugamente designadas E. coli entero-hemorrágicas. Entero refere-se a interno ou intestinal e hemorrágico a sangramento. Dados mostram que a E. coli O157 infecta mais de 20 mil pessoas todos os anos, matando cerca de 500. Em 1993, 4 pessoas morreram após comerem hambúrgueres contaminados com E. coli em uma rede de fast food chamada Jack in the Box. Cozinhar completamente os hambúrgueres pode matar a bactéria E. coli, mas os hambúrgueres ingeridos pelas vítimas não haviam sido bem cozidos. Quando a mãe de Michael descobriu que ele estava infectado com uma cepa de E. coli, ela prontamente perguntou ao médico se ele estava infectado com a mesma cepa que infectou as pessoas que tinham comido os hambúrgueres. O médico respondeu: sim, o Michael tem a mesma variante da bactéria. Michael estava infectado com o mesmo tipo de bactéria. Entretanto, ele não tinha consumido nenhum hambúrguer do Jack in the Box. Ela apenas conseguiu exclamar: meu Deus! Quando a E. coli O157 está em um veículo amplamente distribuído, disponível para consumo geral da população, é como se um serial killer estivesse andando por aí, solto entre as pessoas. Brianne Kinner foi uma das crianças infectadas com E. coli O157 por um hambúrguer mal passado,
comprado no Jack in the Box. Ela ficou em coma por 6 semanas. A E. coli produz citotoxinas que matam outras células, rompendo a camada endotelial dos intestinos e liberando na corrente sanguínea substâncias tóxicas que agem como uma espécie de veneno. Essa complicação é chamada de síndrome hemolítico-urêmica. E, embora Brianne Keener tenha saído do coma, seus principais órgãos foram danificados e ela precisará de um transplante de rim quando for mais velha. Michael Beverly também desenvolveu síndrome hemolítico-urêmica, que pode causar danos ao cérebro, aos rins, sepse e morte. Os médicos imediatamente colocaram Michael em diálise renal para limpar as toxinas de seu corpo. A síndrome hemolítico-urêmica é uma condição potencialmente fatal. Um especialista em rins disse: "É muito sério. Michael pode não sobreviver a essa noite." Tudo depende de como o corpinho dele vai reagir. Ao ouvir tais palavras vindas de um especialista, a mãe de Michael desabou. Ela saiu do consultório e não conseguiu segurar o choro de desespero. Enquanto Michael Beverly estava entre a vida e a morte, em um hospital de Seattle, os médicos tentavam descobrir como ele havia entrado em contato com um patógeno mortal. Enquanto Michael, de apenas 2 anos e meio, permanecia inconsciente e à beira da morte em um hospital de Seattle, outras 12 crianças foram internadas em hospitais locais, todas diagnosticadas com o mesmo patógeno letal, E. coli O157. Os investigadores lutavam para encontrar a fonte do surto antes que mais pessoas fossem infectadas. Um dos detetives destacados para o caso desabafou: "A minha maior preocupação era que os casos que estávamos vendo fossem apenas o começo de um surto muito maior." Os médicos suspeitavam que a fonte era alimentar, mas a E. coli poderia estar presente em um único alimento ou então em vários. A função do Dr. Mansoor Samadpour era identificar a cepa exata de E. coli que infectou as crianças. Para isso, ele recorreu a uma técnica usualmente utilizada em investigações criminais: os testes de DNA. Quando falamos em E. coli O157, é como se estivéssemos a falar de um clã muito grande, uma grande família ou tribo dentro da espécie E. coli. Através de uma análise genética, é possível identificar os indivíduos dentro dessa família. Assim, por exemplo, em vez de dizer que alguém com o sobrenome Silva cometeu o crime, nós podemos dizer que João Silva, com o CPF tal e o endereço tal, cometeu o crime. Assim como os seres humanos, um patógeno como a E. coli tem a sua própria identidade genética. Os analistas, então, dedicaram-se a analisar as amostras de E. coli encontradas nos organismos das crianças infectadas. O objetivo da análise era obter a informação genética daquelas bactérias. Os resultados das análises foram surpreendentes e, ao mesmo tempo, reveladores. Eles indicavam que todas as crianças tinham sido infectadas pelo mesmo tipo de bactéria, a E. coli O157H7. Em outras palavras, tais resultados indicavam que todos os infectados haviam contraído a doença a partir da mesma fonte. Naquele momento, havia 9 pacientes infectados com a mesma cepa de E. coli O157H7. Isso definitivamente indicava que havia um surto crescente. A E. coli O157 tem um período de incubação que varia entre 5 e 7 dias, o que é muito mais longo que a maioria das doenças transmitidas por alimentos infectados com outros patógenos. Era urgente descobrir o que estava causando o surto. O método padrão nesses casos é usar o que se chama de Case Control Study, ou estudo caso-controle. Esse tipo de investigação epidemiológica é amplamente utilizado para identificar fatores de risco ou possíveis fontes de infecção em surtos de doenças. Os investigadores entrevistaram minuciosamente todas as famílias das crianças infectadas
buscando detalhar cada aspecto de sua alimentação e hábitos entre os 5 e 7 dias anteriores ao início dos sintomas. Esse período é crucial, pois corresponde ao tempo típico de incubação da E. coli O157H7, o patógeno responsável pela infecção. A análise incluiu perguntas detalhadas sobre cada refeição consumida, locais frequentados e até o tipo de água ou bebidas ingeridas. Em paralelo, os investigadores também coletaram informações de um grupo controle, ou seja, famílias onde ninguém havia sido infectado. Esse grupo controle é fundamental, pois permite identificar diferenças nos padrões de consumo entre os grupos, ajudando a isolar o fator comum entre os doentes. Os epidemiologistas envolvidos no caso acreditavam que a fonte da infecção era provavelmente carne, porque essa é a fonte mais comum na maior parte desses surtos. Eles então estavam analisando tudo o que as crianças tinham comido e quais tipos de restaurante frequentaram, especialmente restaurantes de fast food. Embora as entrevistas iniciais não tenham revelado nenhum alimento consumido por todos os infectados, os investigadores perceberam algo incomum. Eles viram que uma das crianças doentes era alimentada com uma dieta vegetariana. Aquele caso em específico era um caso muito claro de uma família vegetariana sem qualquer possibilidade de consumo de carne. Foi aí que os epidemiologistas perceberam que estavam lidando com outra fonte de infecção que não era carne. Assim, um novo questionário foi elaborado, excluindo a carne como possível causa. Desta vez, eles focaram em frutas, vegetais, laticínios e alimentos relacionados. Quando eles começaram a receber mais informações usando esse questionário, um padrão sobre a possível fonte de infecção começou a surgir. No final daquela semana, os investigadores já estavam bastante seguros de que um item específico se destacava. As entrevistas revelaram que as vítimas tinham consumido suco de maçã. Mas, com centenas de marcas disponíveis no mercado, rastrear o produto específico seria um grande desafio. A pista seguinte veio de uma fonte inesperada. Em Denver, Colorado, uma menina de 16 meses, chamada Anna Gimstead, gravemente doente por uma infecção por E. coli O157, havia estado em Seattle uma semana antes. Como eles estavam em viagem, a família sabia exatamente todos os lugares aos quais tinha ido e tudo o que tinha comido. Os pais da bebê Ana relataram que a alimentaram com um suco de maçã que ela gostava por causa das cores vibrantes do rótulo. O suco era da marca Odwalla. A família Beverly também lembrou que seu filho Michael havia consumido o mesmo suco comprado em uma cafeteria local. A mãe de Michael disse: "No domingo, eu estava na fila da cafeteria esperando para fazer o pedido e eu então perguntei à atendente: 'Vocês usam Odwalla nos menus das crianças?' E a atendente respondeu: 'Sim'." Investigações adicionais confirmaram que outras vítimas também consumiram o suco de maçã Odwalla entre 5 e 7 dias antes de desenvolverem os sintomas. A Odwalla produzia e distribuía sucos em diversos estados norte-americanos, sendo reconhecida pela ênfase na frescura de seus produtos. Enquanto a maioria dos sucos de frutas é pasteurizada, um processo que auxilia a eliminação de micro-organismos, por exemplo, bactérias, a Odwalla não pasteurizava os seus sucos, acreditando que esse processo prejudicaria o sabor. 9 dias após o início do surto, as autoridades pediram a Odwalla que retirasse voluntariamente seus produtos das prateleiras. Embora não houvesse provas conclusivas de que a Odwalla era a fonte do surto, a empresa concordou prontamente. Um dos responsáveis pela comunicação da empresa disse: "Imediatamente, após sabermos do possível risco à saúde do consumidor, nós recolhemos todos os nossos produtos que continham suco de maçã.
Nossa principal preocupação é a saúde e o bem-estar dos nossos consumidores. Para a família Gemstead, em Evans, Colorado, a notícia de que o surto poderia estar relacionado ao suco de maçã trouxe pouco alívio. A pequena Ana, como outros pacientes, desenvolveu a síndrome hemolítico-urêmica, complicação mencionada anteriormente, que libera toxinas que afetam os rins. Menos de 2 semanas após consumir o suco de maçã Odwalla, Ana faleceu. A morte de Ana foi devastadora e aterrorizante para a família Beverly, que temia pelo futuro do pequeno Michael. O sofrimento da família Beverly continuava enquanto Michael lutava pela vida. Saber da morte de Ana Gemstead aumentou ainda mais a sensação de medo. Seu pai disse: "Ao saber que uma criança de 16 meses morreu, eu achei que o Michael também iria morrer. Para ser honesto, eu disse, é isso, ele vai morrer." Embora os investigadores já soubessem que todas as vítimas tinham consumido suco de maçã da Odwalla, ainda não havia provas definitivas de que o produto, o suco de maçã da Odwalla, era a fonte do surto. Para comprovar, seria necessário encontrar o patógeno no próprio suco. Milhares de garrafas de suco da Odwalla foram então testadas para a presença de E. coli O157H7, mas não foi obtido nenhum resultado positivo. Parecia que esse mistério iria permanecer sem nenhuma solução. No entanto, em 4 de outubro de 1996, no centro de distribuição da Odwalla, os investigadores finalmente encontraram uma garrafa de suco de maçã que testou positivo para E. coli O157. O próximo passo era determinar se a bactéria encontrada na garrafa era a mesma que causou a morte de Ana Gemstead e as infecções em Michael Beverly e nas outras crianças. Para responder a tal questão, os investigadores, mais uma vez, recorreram ao teste de DNA. Ao comparar a informação genética do patógeno encontrado na garrafa de suco com o patógeno que infectou Michael e as outras crianças, os resultados foram claros. As amostras continham E. coli O157. As amostras continham E. coli O157H7. Essa era uma prova científica e definitiva que o suco de maçã da Odwalla era a fonte do surto, mas a E. coli havia sido encontrada em apenas uma das milhares de garrafas testadas. A etiqueta na garrafa revelou que o suco foi engarrafado em 7 de outubro de 1996, 3 semanas antes do surto. Através dos registros da empresa, foi possível identificar o pomar de onde vieram as maçãs utilizadas na produção daquele lote. A doutora Sarah Cody, uma oficial de inteligência epidemiológica do Departamento de Saúde da Califórnia, visitou o pomar para fazer uma investigação. Durante a visita, ela notou algo importante. Nos arredores do pomar havia pegadas de cervos. Indicativos da presença desses animais não paravam por aí. Além das pegadas, ela também verificou que no pomar havia excrementos de cervos, uma possível fonte de E. coli O157H7. Ela então se perguntou se existiria a possibilidade de algumas maçãs terem caído no chão, entrado em contato com os excrementos dos cervos e, posteriormente, sido enviadas para a indústria de processamento de sucos. As amostras de excrementos coletadas no pomar foram enviadas imediatamente ao laboratório de genética para testes de DNA, a fim de identificar se a E. coli presente nos excrementos do pomar correspondia à cepa mortal que até aquele momento tinha infectado 13 crianças. Havia um silêncio intenso no laboratório enquanto as amostras eram processadas, pois aquela poderia ser a peça-chave que finalmente ligaria o pomar aos surtos de infecção. No entanto, o desfecho foi frustrante. A cepa de E. coli encontrada nas fezes dos cervos
não correspondia à bactéria que infectou as crianças. A incerteza pairava sobre os investigadores como uma sombra. A doutora Sarah Cody analisava os resultados enquanto revisava mentalmente cada passo da investigação. Em uma coletiva de imprensa, sua declaração revelou a complexidade da situação e lançou um tom de mistério inquietante sobre o caso. Ela disse: existe a possibilidade de que outro cervo ou um grupo de cervos esteja excretando outro tipo de E. coli. Talvez tenhamos isolado a bactéria errada, o cervo errado ou até mesmo o pomar errado. A Odwalla alegava ter políticas rigorosas contra o uso de maçãs que caíram no solo. Contudo, as investigações sugeriram que, na prática, era quase que impossível garantir o cumprimento dessa política, especialmente porque os trabalhadores eram pagos por volume, ou seja, quanto mais maçãs eles colhessem, mais eles recebiam. Com o caso sendo amplamente divulgado, veio à tona uma informação absurdamente chocante. Em 1996, antes do surto, o exército dos Estados Unidos considerou incluir o suco Odwalla no cardápio das Forças Armadas. Contudo, após uma inspeção no local de processamento da Odwalla, os investigadores militares concluíram que o programa de saneamento da fábrica, entre aspas, não garantia adequadamente a segurança dos produtos para os consumidores, nesse caso, os militares. Fecha aspas. O fato de que a empresa já havia recebido o relatório do Exército dos Estados Unidos, que avaliava os níveis de bactérias no suco da Odwalla como excessivamente altos, e ainda assim a empresa não fez absolutamente nada, caiu como uma bomba e foi uma peça crucial no caso contra a empresa. Segundo o relatório, os níveis bacterianos nos produtos finalizados estavam na casa dos milhões, quando empresas responsáveis manteriam esses níveis em valores mínimos. O relatório acabou nas mãos do advogado William Marler, que representava as vítimas do surto de E. coli. A falta de pasteurização, associada a lacunas nos procedimentos de higiene e o uso potencial de maçãs contaminadas, resultaram em um surto devastador, impactando famílias e revelando as consequências de práticas inadequadas na produção de alimentos. O caso levou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a tomar uma medida sem precedentes, e a Odwalla foi acusada criminalmente. O advogado das vítimas disse: esta é uma empresa que sabia que estava colocando no mercado alimentos contaminados. Nós vamos processá-los e os culpados serão responsabilizados. Essa é uma lição impactante de que todos os fabricantes de alimentos devem levar o seu trabalho a sério. Em julho de 1998, a Odwalla declarou-se culpada e foi multada em $1,5 milhão, a maior penalidade já aplicada em um caso de contaminação alimentar até então. Após o surto, a Odwalla começou a pasteurizar seus produtos e a incluir rótulos de advertência em suas embalagens. Contudo, para a família de Anna Gimstead, essas mudanças vieram tarde demais. Nenhuma multa vai trazer Anna de volta ou curar as outras crianças gravemente afetadas. Desse ponto de vista, não existe um acordo que possa ser satisfatório. As famílias das vítimas processaram a Odwalla e chegaram a um acordo extrajudicial cujos termos não foram divulgados. Enquanto isso, crianças como Michael Beverly, que sobreviveram, ainda enfrentam possíveis complicações médicas futuras devido à infecção. Michael Beverly sobreviveu à infecção, mas a negligência da Odwalla será para sempre vista como uma causa de sofrimento. Seus pais disseram: o que quase matou Michael foi a negligência e irresponsabilidade da empresa. Isso não deveria ter acontecido. No centro do caso estava a ciência. A análise genética foi fundamental para provar a responsabilidade da empresa. Graças ao DNA, foi possível verificar de forma conclusiva
que todas as crianças haviam sido infectadas com E. coli O157H7. E com a investigação, descobriu-se a mesma bactéria em uma garrafa dos sucos produzidos pela empresa e, apesar da mesma cepa não ter sido encontrada nas fezes dos animais que estava presente nos pomares dos fornecedores da empresa, esta era uma prova científica e a Odwalla não tinha margem de manobra. Esse caso é um lembrete poderoso dos riscos de práticas inadequadas na produção de alimentos e da importância de tecnologias preventivas como a pasteurização na produção de alimentos seguros. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Caso tenha gostado, peço que suporte o meu trabalho, deixando aqui o seu like, se inscrevendo e também compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo que também vai achar esse caso interessante. Caso você tenha interesse e também a possibilidade, considere a hipótese de se tornar um membro do canal Genética Forense. Assim, você vai ter acesso antecipado a todo o conteúdo que eu posto por aqui, acesso a emojis exclusivos e também a conteúdo exclusivo, pois eu posto aqui no canal alguns vídeos que são exclusivos para os membros. Se você gostou desse caso, não deixe de assistir a este aqui, cujo link eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E qual é a sua opinião acerca desse caso? Eu quero muito ler a sua opinião acerca desse caso aqui na seção dos comentários. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo.